Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amados irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, os demais amados que estão a seguir. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem a consciência, a consideração pela santa palavra de Deus. Durante já a 10ª sexta-feira, estamos aqui ministrando cada sexta-feira um capítulo da carta do apóstolo aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, se é Apolo, Paulo, Pedro e outros demais, não sabemos quem é, mas os indicativos dessa carta, às vezes diz que é Paulo, às vezes diz que é Pedro, ou Apolo, não sabemos, né? Mas é uma carta muito maravilhosa, extraordinária. Nós aprendemos aqui parte do costume judaico em relação a muitas coisas que tem a ver com o templo, que tem a ver com a tenda do tabernáculo, que tem a ver com os ritos judaicos, e tem sido um momento muito enriquecedor, muito maravilhoso aprender as escrituras nesse sentido aqui com o apóstolo. Aprender essa parte histórica e ao mesmo tempo significativa, de significado espiritual. Com certeza, para todos nós temos a herança o quê? Hebraica, israelita e judaica, ok? Uma passando a herança para a outra, até chegar ao cristianismo e daí desenvolver. Nós não podemos deixar para trás essas partes históricas, ao mesmo tempo simbólica, não devemos deixar para trás, mas também não devemos colocar acima do maior símbolo da nossa vida espiritual, que é a pessoa do Senhor Jesus. E é por isso, amados, que nós estamos neste exato momento chegando aqui no capítulo 10. Capítulo 10 é uma coisa maravilhosa, você vai gostar do capítulo 10. Como é extraordinário. É algo mais aplicativo do que teórico. Os capítulos que nós comentamos, que foi o 8 e o 9, era a parte mais, assim, um pouco teórica, mas também aplicativa. Bom? Bem, vamos lá, recapitulando. No capítulo 9, nós estávamos comentando a respeito do sacerdócio, a importância do sacerdócio, mas também as limitações que o sacerdote teve no tempo do Antigo Testamento. Aqui nesse texto, o apóstolo ele se empenha a explicar a questão das limitações do sacerdócio, mas em comparação o sumo sacerdote, Jesus Cristo, é absolutamente assim desigual. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, ele foi o verbo, ou seja, o Logos que se fez carne, habitou entre nós, e através da sua morte na cruz, ao ressuscitar, ele se tornou para nós um sumo sacerdote universal, não somente para judeus, mas para gentios, para todos nós. Ok? Então essa é a diferença, mas que esse sumo sacerdote ele não tem limitações e não tem falhas, e o outro tinha limitações e tinha falhas. E se tinha limitações e tinha falhas, como dirá a questão da apresentação do pecado de cada um de nós? Ele tinha dificuldade, limitações e falhas no pecado dele mesmo e principalmente também do povo. Já Jesus não. Ele não tinha pecado, não tinha necessidade de se apresentar a Deus como pecado, mas sim se submeter à vontade dele em relação a de Deus. Ele veio para fazer a vontade do Senhor, tá bom? E para nos redimir dos nossos pecados, tá ok? Nós comentamos, semana passada, o capítulo 8 e 9. Foi quase 50 versículos. E aqui são apenas 32 versículos que nós vamos comentar. 32 versículos, deixa eu ver se eu... 30 e... Não é 32, desculpa. 39. Agora que eu vou colocar o óculos. Vamos lá? Capítulo 10, do versículo 1 em diante. Aquele mesmo método, tá? Fazer a leitura e comentar. Tendo, pois, a lei apenas uma sombra dos bens futuros, não é própria forma das coisas. Os mesmos sacrifícios oferecidos a cada ano de forma contínua, a lei definitivamente incapaz de conduzir à consumação do que se aproximam. Se pudesse fazê-lo,
não cessariam de ser oferecidos tais sacrifícios. Pois, nesse caso, os adoradores, uma vez já purificados, não mais teriam qualquer consciência de pecados. Todavia, nesses sacrifícios, renovam-se a cada ano a lembrança de pecados. De fato, é impossível que o sangue de touros e de bodes retire pecados. O sangue de animais tirar pecado é impossível, aqui ele está comentando. Tá, vamos fazer o restante da leitura para resumir. Por esta razão, ao vir ao mundo diz, não quiseste sacrifício e oferta, um corpo me fizeste. Não te agradaste, colocaste e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui, ai de mim, que está escrito no rolo do livro, vim cumprir, ó Deus, a tua vontade. Somente até aqui. Aqui o escritor já está falando aos amados irmãos que estavam com a dificuldade de ficar entre seguir a Jesus ou seguir o judaísmo antigo. Aqui ele já está tocando numa situação bastante delicada em relação à questão da lei e os costumes da lei, tá bom? A lei já tinha passado. Jeremias, qual é a lei que você está dizendo? É a lei cerimonial, moral ou oral? Qual é a lei? Bem, na realidade, a lei moral ela continua ainda desde o tempo de Moisés. Ainda continua conosco, tá bom? Você não pode perder isso, não pode tirar isso da cabeça. A lei ainda continua conosco, a lei moral ela continua. Só que leis cerimoniais, que era a lei do templo, dos sacerdotes, ela está em desuso, ela não tem mais aquela significância como tinha antigamente. E a lei oral, que é uma lei mais tradicional, do conhecimento da tradição, também ela não tem como aplicar na nossa vida diária aqui. É totalmente distante da nossa realidade. Boa parte de ambas as leis, tanto a lei cerimonial como a lei oral, tá bom? Então, é justamente essas leis que Jesus batia de frente. E Jesus disse, olha, eu não vim para revogar a lei, mas assim para cumprir. Qual cumprir o quê? A lei cerimonial ou a lei oral? Ele veio cumprir a lei moral, tá bom? Aquela dos 10 mandamentos, conhecida por todos nós, tá bom? Só que essas partes da lei cerimonial e lei oral, elas caíram em desuso. Elas caíram, assim, já acabou o prazo delas. E se acabou o prazo delas, acabou também o prazo da questão do sacerdote, de pegar animais e matar os animais ali imolando e derramar o sangue do animal nos instrumentos ali e no povo, para o povo poder ter perdão dos pecados. Não, também isso acabou. Por quê? Porque o sacerdote, ele mesmo já não era um animal, ele se ofereceu como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Quem é sacerdote? Olha a mudança que teve. Jesus, ele era ao mesmo tempo sacerdote que sacrificava e se tornou o sacrifício. Que coisa assim, muito interessante, maravilhosa. Mas só que o sangue de animais, Deus já não estava mais se agradando. Ele não estava mais se agradando. E aqui, de acordo com que o autor ele faz uma citação, sabe de quê, amados? Do Salmo 40. O Salmo 40, do versículo 7 a 10, ele faz essa citação. Que Deus, claro que é uma questão de tradução aqui, mas interessante, que ele fala aqui, não quiseste sacrifício e oferta, um corpo me fizeste. Jeremias, eu estava vendo aqui que essa parte aqui do Salmo, um corpo me fizeste, no hebraico está um pouco diferente. No hebraico está, pela orelha me puxasse. Por que está aqui no corpo me fizeste? Porque a questão aqui é a chamada Septuaginta. O autor dessa carta aqui, amados, ele pegou a citação da Septuaginta. E a Septuaginta, ela traz essa parte aqui interessante, dizendo, um corpo me fizeste, ou seja, o Senhor Jesus, ele veio assim, e o Espírito Santo, juntamente com Deus, fez um corpo para ele, através da questão da concepção
virginal de Maria, tá ok? Foi através dessa experiência. Mas, Jeremias, como é que fica a questão agora do hebraico? Porque o hebraico disse, pela orelha me tomaste. Aqui já está relacionado, sabe o quê? A questão da vontade. A vontade de Jesus foi totalmente submetida à vontade de Deus. Ou seja, se submeteu à vontade do Senhor Deus Pai. É dessa maneira, como o escravo que é. O escravo ele tinha o quê? Uma argola nas orelhas, e dessa argola ele tinha que ser puxado pelo seu senhor para que ele venha obedecer à vontade do seu senhor, através é histórico, né, isso, da argola que ficava na orelha, e aquela argola representava o quê? Representava a submissão que ele tinha que ter para o seu senhor, ok? Claro, é diferente do que a mulher faz hoje atualmente, tá? Mas historicamente é isso. E representava o quê? Representava a submissão ao seu Senhor. Então Jesus ele se submeteu ao Deus Pai em relação à sua vontade. E você vê isso em João capítulo 15, vê isso, a descrição em Filipenses capítulo 2, sobre a vontade de Jesus em relação ao Pai, tá ok? Ele veio para cumprir a vontade dele. Versículo 8, vamos lá. Tendo dito, primeiramente, sacrifício e oferta, bem como holocausto e ofertas pelos pecados não quiseste, nem deles te agradaste, das quais são apresentados de acordo com a lei. Acrescenta depois, eis-me aqui, vim cumprir, ó Deus, a tua vontade. Elimina primeiro para confirmar o segundo. Assim, por essa vontade, fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Então, elimina o primeiro para confirmar o segundo. Jeremias quer eliminar o primeiro para confirmar o segundo. Eliminar as ordenanças, a lei cerimonial e oral, primeiramente elimina para confirmar o segundo. Quando é que isso ocorreu? Ocorreu quando o Senhor Jesus morreu ali na cruz. Quando ele morreu na cruz, quando ele expirou, diz o sagrado texto que o véu do templo se rasgou. Foi justamente nesse momento, na sua morte, que foi eliminado o primeiro, mandamentos, ordenanças, da lei moral, da lei cerimonial e oral, para cumprir o quê? Através da morte de Jesus, a redenção e a salvação do ser humano. Ok? E aí fomos o quê? Assim, por essa vontade, fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Se não fosse o corpo de Jesus, nós não teríamos participação com Deus ali, na cruz. Foi através do corpo de Jesus que tivemos participação. Versículo 11. Verso 11 diz: todo sacerdote se apresenta para ministrar diariamente e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Ele, porém, ofereceu o único sacrifício pelos pecados e sentou-se para frente para sempre à direita de Deus. Resta-lhe agora guardar até que os seus inimigos sejam postos por extrato dos seus pés. Assim, por uma vez, só a oferta conduziu para sempre ao cumprimento perfeito que são os santificados. Versículo 15. E o Espírito Santo também nos acrescenta um testemunho, porque depois de dizer, este é o pacto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e os gravarei em sua mente. Diz também, dos seus pecados e transgressões não mais me lembrarei. Assim visto, existir remissão de pecados, já não se faz oferta por eles. Louvado seja Deus. É muito forte esse texto aqui, porque o sacerdote tinha que fazer o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Jeremias tinha 2 sacrifícios, né? Ele pegava a ovelha, sacrificava de manhã e pegava o seu sangue e espargia sobre as suas partes para poder falar com Deus, tá bom? E quando chegava a noite,
próxima noite, que era às 18 horas, ele também fazia o mesmo procedimento. Então, isso era constantemente, diariamente, tá ok? Então, tinha esse tipo de ritual e tinha também o ritual anual. O ritual anual era pelo povo. E o ritual particular que o sacerdote fazia era todos os dias, de manhã e quase próximo à noite. Aí você pergunta assim, Jeremias, mas qual é a importância disso? A importância é o seguinte, que o sacerdote ele tinha que matar diversos animais para poder ter uma vida purificada. O sacerdote tinha que fazer isso. Jesus, não. Jesus, pelo contrário, ele morreu uma só vez, derramou seu sangue uma só vez, e ao fazer isso, derramar seu sangue uma só vez, ele passou a ter uma vida, o quê? Apresentada diante do Senhor. Porque para que o sacerdote tivesse sua vida apresentada diante de Deus, ele tinha que derramar diversas vezes o sangue de animais. A Jesus não. Uma só vez derramou o seu sangue e passou a estar presente perante o Senhor. Mas o que chama a atenção aqui nesse texto é o seguinte. Aqui, do versículo 15 em diante, é que através desse derramamento de sangue, nós passamos a ter uma vida santificada, purificada pelo sangue do Cordeiro e perdoado os nossos pecados e as nossas iniquidades. Jeremias, há uma diferença entre pecado e iniquidade? Sim, há uma grande diferença. Pecado é aquele que comete sem saber o que é certo e o errado. Iniquidade é aquele que sabe o que é certo e errado e pratica o errado. Tá ok? Então, quem comete, digamos, uma pessoa que conhece as Sagradas Escrituras, além dela cometer o pecado de errar, ela também, ela prevarica, ela faz aquilo de dolo. E ao fazer isso de dolo, ela está cometendo o quê? Iniquidade. Então, a pessoa que conhece a verdade, ela comete mais iniquidade do que pecado. E a pessoa que não conhece as leis, os mandamentos, o testemunho do Senhor, ela comete mais pecado do que iniquidade. Então, o Senhor, através da sua morte na cruz, ele passou a fazer o quê? Através dessa experiência que nós temos, lógico, dos pecados e iniquidades, através do seu sangue na cruz, ele nos purifica do pecado e o pior do que o pecado, o quê? A iniquidade. Ele nos dá essa purificação. Ele nos dá essa santificação. E o Espírito Santo, ele confirma isso. Não somente a ação de Jesus, mas como também o Espírito Santo confirma isso. 15 diz, e o Espírito Santo também nos acrescenta um testemunho, porque depois de dizer, o Espírito Santo, ele é testemunha do perdão dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Este é o pacto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e gravarei em sua mente. A lei do Senhor está no nosso coração e na nossa mente. Jeremias tem uma diferença entre coração e mente, tem um pouco de diferença. Está tudo no mesmo local, mas tem uma certa diferença. O coração está relacionado mais com as emoções e a mente está mais relacionada com o pensamento. Tá ok? Então, tanto as decisões precipitadas emocionalmente, como as decisões calculadas de uma maneira planejada, todas elas serão ali trabalhadas pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, ele vai tratar de ambas as partes, né? E diz também, 17, e de seus pecados e iniquidades, transgressão, não mais lembrarei. Ou seja, vai ser algo tão insignificante que você cometeu no passado, tão ínfimo, tão, assim, sem valor para mim, que eu não vou mais lembrar disso, do que você fez no passado. Ok? Essa é a promessa através do sangue do Senhor Jesus, tá bom?
Versículo 19 diz, portanto, irmãos, tendo confiança para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo acesso que nos inaugurou, um caminho novo e vivo, através da cortina, ou seja, por sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos de coração sincero, na plena segurança da fé, tendo o coração aspergido e purificado de toda má consciência e o corpo lavado com a água pura. Continuemos sem vacilar, confessando nossa esperança, pois é fiel aquele que nos fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros com vistas ao estímulo do amor e nas boas obras, e não deixemos de lado nossas reuniões, como alguns costumam fazer. Antes busquemos encorajar uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. Aqui ele já está falando do santuário celestial. Quando você está buscando a Deus nas orações, nas meditações, no louvor, na palavra, no hino, você já está em local sagrado, em lugar celestial, tá bom? E você deve se aproximar diante de Deus com confiança, não com desconfiança, não com incerteza, mas com confiança que Deus está ali com você, e você com Deus, e você está ali com toda ousadia. Por quê? Porque quem te deu esse acesso foi o filho do dono. Quem te deu esse acesso foi o sumo sacerdote. Quem? Jesus. Porque através da sua morte na cruz, ele deu o acesso de você estar nesse exato momento no mundo espiritual. Você está aqui presente? Sim, está presente. Mas diz em Efésios capítulo 1 que você está nas regiões celestiais. Quando você estiver presente perante o Senhor, em carne você está, mas em espírito você está nas regiões celestiais. Isso é muito maravilhoso e importante para nós. Agora, o que chama a atenção aqui é o seguinte, que ele fala: continuemos sem vacilar, confessando nossa esperança, pois é fiel aquele que nos fez a promessa. A esperança que nós temos é que não somente nosso espírito esteja perante o Senhor, não somente o espírito, como também o corpo. Esse nosso corpo que está sofrendo diversas modificações aqui nesse mundo, ele vai se encontrar com o nosso Deus. Vai se encontrar, estaremos para sempre com ele. Mas o que chama também a atenção, não somente a esperança, como também a promessa, mas aqui não deixemos, versículo 25, de lado as nossas reuniões ou congregações. Por que, amados, isso? Deixar de lado, deixar de se congregar, digamos, exemplo aqui, deixar de se congregar no culto de família, no culto de oração, no culto de quarta-feira, no culto de sexta, no culto de domingo, escola dominical. Por que o autor aqui está dizendo que nós não devemos parar essas reuniões? Qual é a importância dessas reuniões? Sabe qual é a importância? Porque de acordo com o Apocalipse, capítulo 21, versículo 15, que o tabernáculo de Deus consiste em quê? Deus conosco e nós com Deus. É Deus conosco e nós com Deus. Porque se estiver disperso, não tem tabernáculo. Ou você não está no tabernáculo. Quem está disperso da comunhão não está no tabernáculo. Só está no tabernáculo aquele que está em constante reunião com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor, intimidade com o Senhor. Quem estiver disperso não está no tabernáculo. O tabernáculo de Deus não é isso aqui. O tabernáculo de Deus não é o templo que vão erguer ali em Jerusalém, ou que tinha em Jerusalém. Não. O tabernáculo de Deus mesmo, sabe qual é? É a comunhão que ele tem com o seu povo. E o povo com ele, e o seu povo consigo mesmo. E se não tiver isso, não tem tabernáculo. Mas, claro que tem, porque tem povo. Mas aquele que tenta se afastar desse tabernáculo, ele pode sofrer muitas penalidades. Pode sofrer diversas consequências. Como assim, Jeremias? Só para ilustração, o povo ali, quando saiu do Egito, eles estavam juntos. Nuvem de dia e à noite uma coluna de fogo, tá ok?
nuvem de dia para proteger do sol escaldante. Amém? Coluna de fogo à noite para proteger dos escorpiões frios e o que mais? Serpentes que ficam ali no deserto. E o que mais? Eles só estavam sendo abençoados quando estavam juntos. Quando um se desgarrava, não queria mais servir, não queria ficar mais ali com o povo, ele ia para o deserto, morria de sede, sol escaldante, fome e também o quê? Era atacado pelos animais do deserto. Então não tem como ser lobo solitário. Ou nós nos congregamos juntos, ou você se dispersa e morre sozinho. Essa é a importância de se congregar, tá bom? Versículo 26, amados. Vamos ler aqui o versículo 26. Se depois de recebermos o conhecimento da verdade, viermos a persistir deliberadamente num viver pecaminoso, não haverá qualquer sacrifício por pecados. Restará apenas uma terrível expectativa do julgamento e do ardor de um fogo que consumirá os adversários. Se alguém desprezasse a lei de Moisés, morreria sem compaixão caso houvesse 2 ou 3 testemunhas. Podeis imaginar como será ainda mais severo o castigo merecido por quem pisoteou o Filho de Deus, profanou o sangue do pacto pela qual foi consagrado e afrontou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a vingança me pertence, eu mesmo retribuirei, diz o Senhor. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. É algo horrível cair nas mãos do Deus vivo. É muito citado, principalmente esse versículo, olha, é horrível cair na mão do Deus vivo. Mas por quê? Por que tu está citando esse texto? Qual é o motivo de você citar o texto horrível cair na mão do Deus vivo? De acordo com o capítulo todo aqui, é o seguinte: aquele que rejeitava a lei de Moisés, se afastava da lei, não queria mais conversa com a lei, não queria ter mais intimidade com a lei, o que aconteceu com esse indivíduo? Eles pegavam o indivíduo e faziam o quê? Matavam. Porque desprezou a lei. Isso naquela época. Qual era o desprezar da lei? Principalmente o altar de sacrifício pelos pecados, principalmente os rituais do sacrifício para a remissão dos pecados. Quando se fazia isso, o indivíduo ele era o quê? Ele era morto, porque ele estava desprezando algo que estava se referindo ao contato da comunhão do coletivo com Deus. E vice-versa. Aí o que acontece? Só que, aí você pergunta assim, Jeremias, como é que fica a questão hoje atualmente? Se o indivíduo ele faz isso, se torna inferior ou superior hoje atualmente? Amados, a situação, lógico, ela é pior. Sabe por quê? Porque em vez da pessoa rejeitar ovelhas, touros, animais, ela está rejeitando o próprio Filho de Deus. Sabe aquela parte que você sempre pega que diz assim, porque blasfema contra o Espírito não tem mais perdão. É mais ou menos isso. Porque a pessoa está rejeitando aqui Jesus, ela está blasfemando o sacrifício que Jesus fez ali na cruz por ela. Ela está desconsiderando tudo aquilo que Deus fez por ela. Primeiramente, Deus, por vontade, enviou o seu Filho. E o seu Filho, por submeter à vontade de Deus, veio ao mundo. Veio, viveu, sofreu, foi perseguido, morreu, quer dizer, mataram ele, morreu e tal. Então ele sofreu por tudo isso. Então, o que Jesus fez por cada um de nós, se nós pegarmos e considerar algo absolutamente insignificante, aquilo que o Filho de Deus fez, o Criador dos céus e da terra fez, se você pega e considera isso insignificante, então você está desconsiderando que Deus
ele é inferior a um animal ou qualquer outra coisa. Então, quando você faz isso, você está se tornando adversário de Deus. Tá bom? E você quer ser adversário de Deus? Você quer combater Deus? Então, amados, o versículo 30 diz: a vingança me pertence, eu mesmo retribuirei, diz o Senhor. O Senhor julgará seu povo. É coisa horrível cair na mão do Deus vivo. Então aqui ele está citando os profetas, né? É horrível você desprezar Deus e quando você se encontrar com Ele, se prepara. Se prepara. Quando o profeta diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus, é da forma de tribulação. Porque Israel estava desprezando a Deus e tinha que se preparar para se encontrar com Deus. Então aquele que quer combater Deus, então se prepare para se encontrar com Ele, que você vai ver que você sempre vai perder. Versículo 32, terminando aqui, até o versículo 39. Recordai-vos dos primeiros dias em que, recém-iluminados, suportastes um combate árduo e doloroso, por vezes sofrendo insultos e abusos publicamente, por outras solidarizando-vos com que assim eram tratados. Também vós compadecestes das minhas algemas e com alegria suportastes o confisco das vossas posses, sabendo que tinhais para vós mesmos no céu um patrimônio melhor e duradouro. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, pois ela tem grande recompensa. De fato, carecereis de perseverança, de modo que, cumprindo a vontade de Deus, recebais a promessa. Por muito em breve, aquele que está por vir chegará sem atraso, mas o justo viverá pela fé. Caso recue, não terei prazer nele. Nós, porém, não somos os que recuam e se perdem, mas dos que perseveram na fé e alcançam a vida. Louvado seja Deus. Então, além do perdão dos pecados, pegando aqui, assim, vamos pegar. Primeiramente, Deus enviou seu filho se submeteu à vontade de Deus, e ao se submeter à vontade de Deus, passou por toda sorte de sofrimento aqui no mundo, e através disso, da sua morte na cruz, ele nos deu perdão dos nossos pecados, ele nos deu uma vida santa e pura, e quando nos concedeu essa vida santa e pura, aí o que ocorreu? Nos deu também ao mesmo tempo a herança da vida eterna. Só que tem indivíduos que desconsideram tudo isso, desconsiderando no sentido de não acreditar que Deus tem filho, e que muito menos enviou ao mundo, e que Jesus não significa nada, sua morte na cruz, ele morreu por morrer lá, que não tem nada a ver comigo. São indivíduos que têm esse pensamento. Perdão dos pecados, não tenho pecado não existe. Olha o pensamento. Herança espiritual, não, aqui tudo acabou, não tem herança nenhuma. Então, quando se adota esse tipo de pensamento, você passa a ter um sentimento de aversão às coisas divinas, e quando você tem esse posicionamento, você se torna inimigo de Deus. E se prepare, porque cedo ou mais tarde você vai se encontrar com o Senhor Deus, para prestar conta. Cedo ou mais tarde. Então, de acordo com o texto, teve todo, amado, toda uma construção para que venhamos ter a vida que hoje nós temos. Uma vida de perdão, de graça, santidade, pureza e uma vida de comunhão com Deus e que vai ser confirmada muito mais quando nós nos encontrarmos com Ele e estaremos para sempre com Ele. Mas só que tem pessoas do outro aspecto que estão rejeitando isso e considerando apenas história de carochinha. Se você tem esse pensamento, então se prepare que você
cedo ou mais tarde, vai se encontrar com Deus. Caso não, fique tranquilo, porque você tem uma esperança, a fé e o amor nessa comunhão com o Senhor e com o seu povo, e você vai se encontrar com Ele. E ali você vai ter a recompensa, porque Deus, ele tem um prazer em você quando você não recua. Você fica firme e forte para encontrar com Ele, porque diz o Sagrado Texto aqui, que breve nós vamos nos encontrar com Ele. Como assim breve, gente? É o chamado encontro com o Senhor, conhecido como arrebatamento. Brevemente nós vamos nos encontrar com Ele. Esteja preparados para se encontrar com aquele a qual é o autor e consumador da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, tá ok? Então, amados, o capítulo 10 é simplesmente isso, tá bom? Nesse pequeno resumo, o capítulo 10 se detém nessa parte aqui, e se você, nesse exato momento, está querendo fazer alguma pergunta, fique à vontade, tem aqui o microfone aí você pode fazer sua pergunta, seja aqui já tem uma pergunta aqui no nosso ao vivo, aqui com o nosso obreiro. Vamos lá, em relação a qualquer questionamento em cima do texto, tá bom? Jeremias, logo no início do capítulo, quando tu leste, tu falaste sobre a lei, né? A lei cerimonial, a lei, são 3 tipos de lei que tu falou, né? Jesus, ele cumpriu a lei moral. A lei moral, né? E nós, nós assembleianos, às vezes queremos criar leis baseado na lei mosaica, né? Lei, né? Quando na verdade Jesus, ele já cumpriu a lei moral, né? Porque naquele tempo não tinha perdão, era apedrejamento, pego no ato de adultério, como a mulher do adultério, ela era pega, ela ia ser apedrejada, né, pela lei, dizia Moisés. Então, quando eu também falo assim sobre a dispensação, que Deus, ele tirou essa dispensação que havia da lei, cumpriu, né, e ele trouxe a lei da graça hoje que nós estamos, né, a lei da graça, nós estamos hoje. Então, a gente não pode ficar entre esse termo da lei. Nós vamos cumprir sim, temos que guardar a lei. A palavra de Deus, Jesus colocou, né? Nós devemos amar a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, com esses 2 mandamentos, a gente cumpre os 10. Que a Bíblia fala, né? Então, é essa a minha pergunta, né? O que o senhor acha dessa situações assim de muitos crentes? Eu não estou desafiando ninguém, nem a religião, comparar algumas leis mosaicas para colocar hoje na igreja, né? Essa é a minha primeira pergunta. Eu vou fazer outra pergunta também. Tá. Semana passada eu toquei no assunto a respeito de rudimentos, de pessoas que ainda se detêm coisas antigas. Através disso, os indivíduos, eles podem segurar esses parâmetros antigos, essas leis e normas e condutas, e disso desenvolver um sistema que faça com que as pessoas fiquem numa caixa de sapato, de preso. Fica aí, não faz nada. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Aqui, usar aquela pequena ilustração que eu já cheguei a usar, mas voltar aqui novamente. Num certo ribeirinho, passava diversos barcos ali. E, de repente, as pessoas que conviviam ali naquele ribeirinho, elas sentiam comunhão, contato uma com a outra e tal. E, de repente, um dos barcos, lotado de pessoas, bateu numa rocha, ali no fundo, e o barco derrapou, e as pessoas caíram no rio, e ficaram desesperadas.
e elas clamavam por socorro ali. E os ribeirinhos que estavam ali próximo foram até lá, nadando e tal, e conseguiram resgatar diversas pessoas lá. Diversas, ninguém morreu. Foram lá, resgataram, com casquinho, nadando e tal. Aí ficaram muito felizes tal, pela situação, ficaram muito alegres mesmo. Só que pelo passar do tempo, aquela experiência foi tão marcante que eles falaram o seguinte: então vamos fazer na nossa comunidade vai ter um escritório, e nesse escritório vai ter o nosso chefe, e o chefe vai ter o segundo chefe, e desse segundo chefe vai ter os secretários. E nós vamos organizar isso muito bem, para quando acontecer novamente, nós temos uma estrutura boa para poder ajudar as pessoas aí fora. Aí todo mundo concordou. Sabe o que ocorreu? Teve novamente o naufrágio. Aí quando eles foram tentar salvar as pessoas, alguns disseram: não, a gente não pode fazer isso porque a gente tem que falar com o secretário. O secretário poder falar com o vice-presidente, o vice-presidente poder chamar o presidente e liberar alguém para salvar as pessoas. Aí saíram as pessoas, falaram com o secretário deu um tempo, depois falou com o vice, do vice falou com o presidente, depois que ele, por muita conversa, que ele liberou as pessoas para poderem ir lá e salvar os indivíduos que tinham sofrido naufrágio. Morreu quase todos ali, por causa da demora da burocracia. Então, tem pessoas que montam leis em cima de coisas urgentes que não têm importância nenhuma. Não tem importância sobre isso. Então, devemos ter muita cautela, muito cuidado em querer sistematizar e colocar muitas normas em cima da palavra de Deus e naquilo que nós fazemos para Deus. Isso é muito perigoso. Entendeu, mano? Tem mais uma... Assim, né? Sobre o sacrifício, né? Jesus, ele deu o sacrifício da cruz. Foi o sacrifício, o sacerdote, né? E ele cumpriu a lei. Faça uma base disso. Mas no tempo do rei Ezequias, do rei Josias também, tinha alguns adoradores de Baal. E para eles profanarem o altar desses deuses, eles pegavam os ossos dos sacerdotes que serviam e ofereciam aquilo, e ali profanaram. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Então Jesus, quando ele fez isso, eu acho que ele quebrou a lei. Porque tinha o sacrifício e ele era o sacrifício. Me dê uma base sobre isso. Ele foi duplo, usou de dupla ação. Ao mesmo tempo, ele foi o sumo sacerdote, mas a ação dele também foi de sacrifício. Uma dupla ação. Já que o sacerdote tem limitações e o sangue de animais não pode purificar ninguém, então eu vou dar meu sangue, o sangue, a vida está no sangue, eu vou dar meu sangue, mas ao mesmo tempo, através desse sacrifício que eu vou fazer, eu serei também o autor desse sacrifício. Ok? Então ele primeiramente morreu, primeiro ele foi sacrifício para depois ser sacerdote. Primeiro ele sacrificou para depois ser sacerdote. Um exemplo nisso, para finalizar, você vê aquele filme As Crônicas de Nárnia, quando o leão ele se coloca em sacrifício em prol dos meninos ali, aquilo representa Jesus. Ele está se sacrificando, mas depois, quando ele é sacrificado, ele ressuscita e se torna majestoso, dono de todo aquele reino. Entendeu?
assim mesmo foi o caso de Jesus. Ele sacrificou sua vida por nós, mas quando ele ressuscitou, ele se tornou majestoso, porque a sua morte ela trouxe vitória. Se não fosse a morte dele, nós não teríamos vitória. De toda a história dos deuses, todas as histórias história, não história, história, a história de Jesus, ela se sobrepõe a todos, porque foi através da morte dele que viemos ter vida. Foi através da morte dele que viemos ter vitória. Incrível que pareça. Tá ok? Então, Jesus está acima de todos e de todos os costumes. Será que tem pergunta aqui, Sara? Acho que não. Não. Então, amados, obrigado pelas perguntas, obrigado pelo momento aqui. Terminamos o capítulo 11, louvado seja Deus por esse momento tão maravilhoso. 10, desculpa, que a gente vai para o 11, desculpa. Obrigado. Para a semana vamos comentar o 11, que fala de fé ali, um texto muito maravilhoso. Vamos explorar ali, vamos tentar pegar o entendimento do apóstolo em relação aos nossos patriarcas que nos deixaram um bom legado a respeito da fé, tá bom? Um grande abraço, fico com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.